Diga lá, garotadinha, usuário Planeta Bio, vestibulando de medicina, e vem comigo que nós vamos resolver o vestibular Unifesp 2024, prova de conhecimentos específicos de biologia. Meu nome é Júlio, um dos criadores aí do site aqui embaixo, planetabio.com.br e também o planetabio.com. Então vamos lá, vem comigo. Bom, questão 1. Analise a figura. Deixa eu ver que figura que é essa daí. Meu Deus, que figura muito louca, psicodélica. Ah, você que estudou, você já está sacando que isso daí é uma das etapas da respiração celular, né? Todo esse processo que nós estamos vendo aí, complexo aqui, né? Nessa ilustração, é aquilo que acontece nas cristas mitocondriais. Isso mesmo, se você pensou na cadeia respiratória fosforilação oxidativa, você pensou corretamente, não é? Olha só, aqui a gente está vendo a membrana externa da mitocôndria, super ampliada. Aqui é a membrana interna da mitocôndria, que as dobras formam as cristas mitocondriais, e aquele complexo proteico, né? Então a gente está vendo aqui os citocromos, basicamente a cadeia transportadora de elétrons, e aqui a gloriosa ATP sintetase, lembra? Ela gira, quando o hidrogênio atravessa ela, né? Ela gira, e a partir daí é produzido ATP, né? Mas vamos ver, o que ele está pedindo aí? Analise a figura que representa uma das etapas de um processo metabólico celular, é a respiração celular, né? Nesse processo metabólico, em qual organela citoplasmática ocorre a etapa representada na figura? Se você pensou na mitocôndria, você pensou corretamente, né? Então tá bom. E qual é a molécula representada pela letra X? Cadê a letra X? Olha a letra X aqui. Então, lembra que eu te falei? Aqui está o ADP. Ele vai se unir ao P, né? E ele vai se unir basicamente a energia, né, que vai ser desprendida desse complexo proteico. A ATP sintetase, quando atravessa o hidrogênio desse espaço intermembrana para dentro da crista mitocondrial, à medida que acontece essa travessia, né, essa ATP sintetase ela gira, tá certo? E basicamente o que ela faz? Ela transforma energia cinética em energia química. A energia desprendida desse giro, ela é armazenada na forma do quê? De ATP. O ATP é o X, o trifosfato de adenosina. Então, sem muitas delongas, respondendo aí, por exemplo, o item A, né? O processo ocorre na mitocôndria. A molécula X é o trifosfato de adenosina ou simplesmente ATP, certo ou não? Tá bom, aí no item B. Como se denomina essa etapa do processo metabólico? Qual é o nome dessa etapa da respiração celular? É a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, né? E qual é o papel do oxigênio nesse processo? É verdade, o oxigênio ele tem uma participação direta na cadeia respiratória. Por quê? Porque o oxigênio ele faz exatamente o que está mostrando essa ilustração, tá vendo? O que ele faz? Ele é o aceptor final de hidrogênios e de elétrons, né? Os elétrons, quando o NADH, né, e o FADH2 eles sofrem oxidação nessa crista mitocondrial, eles acabam liberando hidrogênio e acabam liberando elétrons. O último cara lá, esses elétrons eles vão sendo transferidos, né? E o último cara que assimila esses elétrons é exatamente o oxigênio que a gente respira. Então, sem muitas delongas, respondendo, a gente poderia falar aí que é a etapa do processo metabólico representado pela figura denomina-se cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, e o oxigênio é o aceptor final de elétrons e hidrogênio. Certinho? Então vamos lá de questão 2. Câncer em cactos? Como assim câncer em cactos? Câncer em planta? Pois é. Câncer em cactos, o que a doença em outras espécies pode nos ensinar? Beleza, o texto aqui é um texto da BBC, né? .com, adaptado. E diz aqui o texto, né? O câncer é assustador e tem um impacto tão grande na vida que é normal pensarmos nele como um fenômeno que afeta as pessoas e os animais de estimação. Havia um senso comum de que as plantas não tinham câncer. A ideia era
a de que as paredes celulares das espécies vegetais impedissem, de alguma maneira, a migração da doença pelo seu organismo, o que não é verdade. Outros animais, plantas, algas e até fungos também são acometidos pelo crescimento anormal acelerado das células. Lembrando, né, que basicamente o que é o câncer, né? O câncer seria uma multiplicação desgovernada das células, sem controle, como se fosse, por exemplo, assim, uma mitose desenfreada. Pois é. E aí vem aí o item, né? A. Que nome é dado à migração de células cancerígenas ou tumorais para as outras regiões do corpo humano? Você sabe que às vezes o câncer, nessas células tumorais, elas podem se desprender, né, do tecido, e elas podem pegar o caminho do sangue, pegar o caminho da linfa, e elas podem ser transportadas para outros tecidos. Chama-se metástase, né? O que seria essa metástase? Exatamente esse transporte, essa migração de células cancerígenas para outras regiões, né? Pois é, aí vem a continuidade da pergunta. Por que não há possibilidade de as células adultas do xilema? É planta, né? Xilema transporta seiva bruta. Então ele pergunta, por que não há possibilidade de as células adultas do xilema originarem cânceres em plantas? Por um motivo muito simples, né? O xilema ele é formado por células lignificadas, basicamente mortas, e elas não se replicam, então elas não fazem mitose, não é? Então, se não tem mitose, não tem câncer. Então, basicamente, como é que a gente poderia responder aí o item A? O nome da migração de células cancerígenas para outras regiões do organismo denomina-se metástase. As células adultas do xilema estão mortas, portanto, incapazes de se multiplicar. E aí estaria a resposta do item A, mas aí vem o item B, né? O item B diz o seguinte: olha, existem alguns tipos de câncer que podem surgir por mutações em genes que controlam os pontos de checagem ou de verificação durante o ciclo celular ou durante a apoptose. Qual a importância dos pontos de checagem ao longo do ciclo celular para a prevenção de um câncer? E qual é a importância da apoptose para a prevenção de um câncer? Bom, vamos lembrar um pouquinho. Na verdade, assim, a taxa de mitose, o ciclo celular como um todo, o ciclo celular, você sabe, é a intérfase mais a mitose. Estamos falando do ciclo celular de uma célula somática. E esse ciclo celular ele é controlado por genes, né, pelo material genético. E a partir desses genes, uma série de enzimas, elas são sintetizadas para controlar o ciclo celular, né? E aí, basicamente, o que acontece? Essas enzimas, ou essas substâncias produzidas a partir desses genes, elas fazem uma checagem para ver se o ciclo celular ele está ocorrendo de maneira normal, né? E então, por exemplo, aqui tem uma gravurinha, né, que caiu aí do céu, mostrando aí, por exemplo, de uma forma simplificada o ciclo celular. Então aqui G1, SG2, né? Então aqui a gente está vendo que é a intérfase e depois a mitose propriamente dita. Então, em cada uma dessas etapas, nós temos pontos de checagem bioquímico, né? Para ver se está tudo certo, para ver se o DNA está íntegro, para ver se nenhum DNA, por exemplo, está sendo formado, né, de maneira incorreta, para ver se o fuso mitótico, por exemplo, está sendo formado lá durante a mitose de uma maneira correta, né? O importante é que nenhum DNA defeituoso seja passado de uma célula para outra, né? Então você tem pontos de checagem, por exemplo, lá na intérfase, logo no comecinho aqui no G1, para ver, por exemplo, se está tudo certo, o tamanho celular e os fenômenos externos, ambientais, por exemplo, os nutrientes estão adequados, né, para que ocorra, por exemplo, o prosseguimento desse ciclo celular. No S a gente vai ter o quê? A duplicação do DNA. No G2, né, que é um período que antecede a mitose, também tem outros pontos de checagem, para ver se o DNA, por exemplo, foi duplicado de maneira correta lá no período S. Na mitose tem pontos de checagem para ver se o fuso mitótico, por exemplo, ele está correto. Enfim, né? Qual que é a importância desses chamados pontos de checagem? É basicamente verificar, controlar, regular o ciclo celular e impedir que células carregando material genético
danificado se proliferem, né? E a partir desse material genético danificado, ou dessas células, por exemplo, aí danificadas, a partir daí, por exemplo, pode desenvolver um câncer, não é? Então, tá bom. E quando, por exemplo, né, esses pontos de checagem, eles percebem que tem alguma célula ou o material genético dessa célula está danificado, geralmente existem mecanismos que levam essa célula defeituosa à apoptose. O que é a apoptose? É a desintegração, é a morte celular, é uma morte celular programada, né? E isso é importante para a prevenção do câncer, porque impede a proliferação de células cancerígenas, defeituosas, certo? Então, respondendo sem muitas delongas, a gente poderia falar o seguinte: os pontos de checagem regulam o ciclo celular, impedem que células portando material genético danificado se repliquem. Mutações nos genes que controlam os pontos de checagem pode desregular o ciclo celular, provocando mitoses desenfreadas que levam ao câncer, né? E a apoptose, a morte celular programada, impede a multiplicação dessas células tumorais. Certinho, usuário Planeta Bio, pergunta de alto nível, hein? Bom, então vamos lá de questão 3, né? Diz a questão 3, enunciado: a microbiota intestinal humana, a chamada flora intestinal, é feita de trilhões de micro-organismos que exercem inúmeras funções no corpo humano. Há já comprovada correlação entre microbiota intestinal e o cérebro, indica que o desequilíbrio intestinal pode desenfrear distúrbios neurológicos, de humor e do sono. O cérebro interage com a microbiota intestinal de formas direta e indireta por diversas vias. A disbiose intestinal, desequilíbrio da microbiota intestinal, tem sido associada a várias alterações, como distúrbios neurológicos, envolvendo a ativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal e desequilíbrios na liberação de neurotransmissores, entre outras, né? E aí o próprio site da Unifesp aí é a fonte, né? Então, tá bom. Aí o cara tá perguntando aí o seguinte, ó: cite a interação ecológica responsável pela troca de benefícios entre a microbiota intestinal e o corpo humano, ou seja, rola um mutualismo, né? As bactérias intestinais e o organismo humano, rola uma interdependência, certo? E uma troca de benefícios. Aí ele ainda complementa a pergunta: cite um benefício nutricional que essa microbiota intestinal traz ao ser humano. Várias. Por exemplo, a produção de algumas vitaminas, né? Você tem a vitamina B12, por exemplo, a vitamina K, você tem a vitamina B9, né? Que é o ácido fólico, por exemplo, tá? Então aí sem muitas delongas, né? O que a gente poderia falar aí, ó? A relação ecológica é o mutualismo. As bactérias da flora intestinal produzem vitaminas importantes, tais como as vitaminas K, B9 e B12. Além disso, as bactérias ajudam a transformar os restos não aproveitados dos alimentos, né, em fezes. Certinho? Então tá bom. Aí passamos para o item B, que é uma pergunta mais ligada à fisiologia humana, né? E diz aí a pergunta: o hormônio cortisol, olha só uma pergunta sobre cortisol, né? Certo ou não? Que é o principal glicocorticoide, é responsável pelo aumento da glicemia em situações de estresse, cujo o efeito pode ser potencializado pela disbiose intestinal. Então, quando tem um lance lá, um negativo lá nessa flora intestinal, pode rolar, por exemplo, aí um descontrole, por exemplo, aí nesse cortisol, né? Cite a glândula produtora de cortisol, tranquilo, né? Você já sabe que são as adrenais, as suprarrenais, não é isso? O córtex da suprarrenal, eles produzem o cortisol, né? E como é que esse hormônio eleva a glicemia em situação de estresse? Então vamos lá, olha aí uma página do Planeta Bio, né? Lá em sistemas integradores, tem uma parte que fala de sistema endócrino, tem uma parte lá que fala das suprarrenais, e aqui está o rim, né? O que é suprarrenal? É uma glândula que fica acima dos rins, e você está vendo aqui uma suprarrenal cortada ao meio, mostrando as duas partes dela, o córtex mais externo e a medula mais interna. Tá bom. E o que tem a ver tudo isso? É que o cortisol é produzido aonde? Ele é produzido aqui no córtex, né? Ele é um glicocorticoide, tá certo? Então, tá bom. Tá. E de que maneira
esse cortisol ele aumenta a glicemia, ou seja, de que maneira o cortisol ele aumenta a taxa de glicose no sangue, principalmente, né, quando, por exemplo, o indivíduo está submetido a alguma coisa estressante, algum processo estressante. Então vamos dar uma lembrada nisso, né? É o seguinte, olha, o cortisol, ele... Então é o seguinte, chamei até o nosso Pipito aqui, que é o meu cachorrinho que tem medo de chuva, né? Ele apareceu aqui porque agora, aqui durante a correção, aqui em São Paulo, a cair o pé d'água, né? Mas vamos lá então, acontece o seguinte, cortisol, glicemia, o que tem a ver? Muito a ver, porque o cortisol aumenta a glicemia por vias metabólicas conhecidas como gliconeogênese. Atenção, não confundir gliconeogênese com glicogenólise, né? Glicogenólise é quando, por exemplo, o glicogênio que está armazenado lá no fígado se transforma em glicose devido à ação do hormônio chamado glucagon, né? Cortisol aqui é uma outra parada. O que ele faz? Ele promove a gliconeogênese. Gliconeogênese é o seguinte, é sintetizar glicose a partir de compostos que não são exatamente carboidratos, como glicerol e aminoácidos, né? Então, por exemplo, aqui no esqueminha, está mostrando basicamente aqui a ação do cortisol. O cortisol, em algumas situações, como a situação de estresse, ele age lá no fígado, né? Ele é lançado na corrente sanguínea a partir das suprarrenais, ele chega até o fígado e lá no fígado ele promove a gliconeogênese. Bom, o que vai acontecer? Proteínas, né, são degradadas, são liberados aminoácidos a partir dessa degradação, né? Esses aminoácidos geram produtos intermediários e esses produtos intermediários geram glicose. As gorduras, né, elas são formadas por ácidos graxos e glicerol. Interessa para a gente aqui o glicerol. Então, as gorduras são quebradas, liberam glicerol. Esse glicerol gera produtos intermediários que também são transformados em glicose. E aí, essa glicose, ela é lançada na corrente sanguínea e aumenta a glicemia. Tá bom, mas como é que eu transformo tudo isso aí que você falou, professor, numa resposta convincente para o examinador? Da seguinte maneira, né? Bom, então o cortisol é produzido pelas glândulas suprarrenais, né? Então, respondendo a primeira parte aí do item B, né? Ah, professor, eu escrevi adrenais. Pode, claro que sim. Córtex das adrenais, córtex das suprarrenais. Bom, em situações estressantes, o cortisol é liberado na corrente sanguínea e age no fígado promovendo a gliconeogênese. Isto é, a conversão de proteínas, aminoácidos e lipídios, glicerol, em glicose, que é lançada na corrente sanguínea, promovendo a elevação da glicemia. Certo? Opa, então vamos lá de questão 4, uma questão que ela mistura um pouquinho de evolução, né? Conceitos aí de evolução biológica, né? E também de embriologia. E embriologia mais ligada aos mamíferos, né? O morcego é um mamífero, não é isso? Mas vamos ler o texto? Diz o texto: imagine deparar-se com um morcego gigante de 1 metro de altura e entre 1,5 e 1,7 metros de comprimento com as asas abertas, ou seja, envergadura de 1,7 metros assim, né? Um Batman, basicamente, é esse morcego, né? Esse aí é o morcego dourado filipino, né? Que também é conhecido como raposa voadora. Daqui a pouco você vai ver a figurinha, né? Que pode voar até 1.100 metros de altura e percorrer 40 quilômetros. O bicho aí é potente, hein? A espécie também é conhecida pelos filipinos como raposa voadora, mas ela não é uma raposa, né? De verdade. Na verdade, ele é um morcegão. Por conta do tamanho e o formato do focinho, que é semelhante aos da raposa. Todos os morcegos são mamíferos eutérios. O que é um mamífero eutério? É placentário, né? Mamífero eutério é aquele que tem placenta, certo? A gente pode até recorrer aqui, por exemplo, à página do Planeta Bio, né? Aí na página do Planeta Bio tem a parte lá que fala de cordados, cordados 2, tem a parte que fala de mamíferos e tem a classificação dos mamíferos, né? Os mamíferos são divididos em prototérios, aqueles que não têm placenta, né? São ovíparos, né, basicamente, o ornitorrinco, o equidna, né, o equidna. Você tem os mamíferos que são
metatérios, aqueles que têm uma placenta rudimentar, né? Basicamente eles têm marsúpios, são os marsupiais, né? Se desenvolvem em bolsa, né? Que é o exemplo, por exemplo, do gambá, do canguru, do koala, né? E você tem os eutérios são os placentários, a maioria dos mamíferos, né? É o morcego, é o leão marinho, é a anta, é o ser humano, é o cão, é o gato, e a maioria dos mamíferos pertence a esse grupo aí, o grupo dos eutérios, né? Então, tá bom, tá. Uma outra coisa aí que também convém falar, que é importante, é que os eutérios têm a placenta. E a placenta é um anexo embrionário, né? Basicamente, quase que basicamente exclusivo dos mamíferos, né? E é a partir da placenta que rola uma troca, né, de substâncias entre o sangue da mãe e o sangue do feto. Então, por exemplo, o oxigênio que está no sangue da mãe passa para o sangue do feto por meio da placenta. Os nutrientes que a mamãe, por exemplo, ingeriu, né, digeriu e etc., né, passam do sangue da mãe para o sangue do feto através da placenta. E tem o caminho de volta também, por exemplo, o dióxido de carbono, o gás carbônico, o CO2, né, eliminado pelo feto, do sangue do feto passa para o sangue da mãe também através da placenta, assim como excreções. Ou seja, a ligação entre mãe e feto é muito, muito forte, né, através da placenta. Certinho? Muito bem, aí vem a pergunta, né? Perguntar, e a perguntar, olha, perguntar aqui, ela está aqui meio espremidinha, mas ela está aqui, ó. Que estrutura derivada dos anexos embrionários e do endométrio possibilita o desenvolvimento do embrião de um morcego? Bom, como a gente viu, o morcego, o que ele é? Ele é um eutério, ele é um placentário, né? Então a gente está vendo aqui o desenho do útero, né? De um mamífero, por exemplo, de um ser humano, tá? A parede do útero ela é formada, né, mais interna, né, ela é formada pelo endométrio, e o endométrio mais alguns outros anexos embrionários acabam produzindo quem? A placenta. E essa placenta é que mantém vivo o embrião, não é? E aí vem a segunda perguntinha aqui, ó. Qual gás se difunde da circulação fetal para a circulação materna por meio dessa estrutura? O gás carbônico, né? Então o gás carbônico vai do sangue do feto para o sangue da mãe, por meio dessa estrutura. Por meio de quem? Por meio da placenta. Então, sem muitas delongas, sendo um pouquinho mais objetivo, poderíamos responder dessa maneira aí o item A. Ó. A placenta é o anexo embrionário dos mamíferos eutérios, que possibilita o desenvolvimento do embrião do morcego, ok? E o gás carbônico, o dióxido de carbono, o CO2, se difunde da circulação fetal para a circulação materna no interior da placenta. Belezinha? Então tá bom. Aí vem o item B. Aí o item B, né, é um item que remete aos conceitos básicos de evolução. Diz aí o item B. As asas do morcego e as asas de um inseto são consideradas estruturas análogas. Do ponto de vista da evolução, o que significa estrutura análoga? Você lembra o que é isso? São aquelas estruturas que têm a mesma função, mas que têm origens embrionárias diferentes. Né? Você tem as estruturas análogas e existem as estruturas homólogas. Estruturas análogas são aquelas que têm a mesma função, né? Mas que têm origens embrionárias diferentes. O que é uma estrutura homóloga? Estruturas homólogas são aquelas que têm funções semelhantes ou não, mas que têm a mesma origem embrionária. Então, exemplo, já que o texto falou em asas, nós temos esses três exemplos. Ó, né? Se eu comparar esses dois caras aqui, ó, se eu comparar aqui o nosso extinto o pterodáctilo, né? Aquele dinossauro que voava, certo? E comparar, por exemplo, aqui a asa de um morcego, certo? O nosso pterodáctilo, ele é um réptil extinto, e o nosso atual morcego, que, por exemplo, pode ser esse morcego aí, por exemplo, denunciado a raposa voadora, né? Bom, essas estruturas, elas são homólogas, tá vendo aqui, ó, né? Porque elas têm tecidos que têm a mesma origem embrionária.
tem até uma estrutura óssea semelhante, né? Tem até uma estrutura muscular semelhante, e nesse caso aí acabam desempenhando a mesma função. Mas como elas têm a mesma origem embrionária, a gente fala que a asa desse réptil, né, o pterodáctilo extinto, e a asa do morcego são estruturas homólogas. Agora, se a gente pegar essas duas em relação à asa dos insetos, elas são análogas, elas não têm a mesma origem embrionária, têm a mesma função, voar, né, basicamente, né, mas acontece que as estruturas que dão origem à asa dos insetos e as estruturas que dão origem à asa do morcego ou do pterodáctilo, elas são estruturas que têm origens embrionárias diferentes. Então, aí entre, por exemplo, a asa de um inseto e a asa, por exemplo, de um morcego, rola o quê? Uma analogia, não uma homologia, certo? Então, tá bom, mas continuando ainda a pergunta, certo? Ele diz aqui, ó, né? Voltando aqui para a pergunta B, do item B, ó. Cite uma estrutura anatômica presente nas asas do morcego que ilustra essa analogia adaptativa. Bom, então aqui se a gente pegar a asa do morcego, repara que isso daqui, na verdade, tá vendo? Esses ossos são dedos, né? Entre aspas, essa aí é o braço e a mão, né? Do morcego. Então aqui você está vendo, por exemplo, aqui, né? O ombro, né? Do glorioso morcego, o húmero, ok? O rádio e a ulna, né? O carpo e a região aqui, por exemplo, do metacarpo e falange, que é essa região aqui. Ou seja, que são os dedos, não é? E entre os dedos você está vendo o que? A membrana interdigital. Essa membrana interdigital, por exemplo, a gente pode falar que é uma estrutura adaptativa, né? Por exemplo, que ilustra, né, essa analogia adaptativa. Mas não estaria errado você falar, por exemplo, que a estrutura óssea também poderia ser citada aí, por exemplo, como uma estrutura presente, né, nas asas do morcego, que também ilustra essa adaptação ao voo. Afinal de contas, a estrutura, esses ossos, né, do morcego, eles estão adaptados exatamente a dessa moldura, esse formato para a asa, né? Então, tá bom. Mas ainda continuando a pergunta, ó. Por que a semelhança entre o focinho de uma raposa e o focinho de um morcego dourado filipino exemplificaria o conceito de estruturas homólogas? Aliás, vamos dar uma olhadinha nessa raposa voadora. Aí, olha como que é a raposa voadora aí. Olha, meu Deus, aqui é um morcego, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um morcego filipino. Não tem uma carinha de raposa mesmo? Não é? Mas é um morcego. Agora, esse focinho do morcego, o morcego dourado filipino, né? E o focinho, por exemplo, da raposa, eles têm a mesma origem embrionária, ou seja, os tecidos que formam o focinho da raposa e o focinho, por exemplo, da raposa voadora, o morcego, têm a mesma estrutura embrionária, portanto, são estruturas homólogas. Então, respondendo o item B finalmente, a gente poderia falar assim, ó, as asas do morcego apresentam membranas interdigitais bem desenvolvidas, adaptadas ao voo. Então aí a gente responde a primeira parte do item B. Respondendo a segunda parte do item B. O focinho do morcego dourado filipino e o focinho das raposas são estruturas homólogas, pois apresentam tecidos de mesma origem embrionária. Oba, vamos de questão 5, agora uma questão de genética, né, gente? Ó, em uma espécie de planta, os frutos podem ser amarelos, vermelhos ou pretos. Olha que interessante, um fruto com casca preta, hein? Essas cores têm relação com a produção de pigmentos específicos na casca dos frutos, que é determinada pelos genes azão e bezão, os quais segregam-se de forma independente. Legal, então significa que eles estão localizados em diferentes cromossomos homólogos, né? Em diferentes pares de cromossomos homólogos. O esquema mostra a via biosintética regulada por esses dois genes que determinam as cores do fruto. Beleza, então tem aqui o pigmento amarelo, que é o pigmento básico, mas se tiver a presença do gene azinho, lembrando que o gene azinho é um gene recessivo, tem que ser azinho. A partir de então será formada a enzima 1, essa enzima 1 ela vai converter o pigmento amarelo em pigmento vermelho, mas só se tiver azinho. Aí se não tiver azinho, tiver só o azão, então é amarelo. Tá. Mas o pigmento vermelho pode ser transformado em pigmento preto? Pode. Como?
Se tiver o alelo Bzão. Se tiver o alelo Bzão, aí a partir do alelo Bzão é formada a enzima 2, a enzima 2 ela vai converter o pigmento vermelho em pigmento preto, mas tem que ter o Bzão. O Bzão ele pode estar só ele, não precisa ser Bzão. Pode ser dose única de Bzão. Né? Só que para o Bzão funcionar, eu preciso ter o Azinho. Por quê? Porque o alelo Bzão, a enzima produzida pelo alelo Bzão, só converte o pigmento vermelho em pigmento preto. Se não tiver o pigmento vermelho, não tem pigmento preto. Para ter pigmento vermelho, eu preciso ter o quê? A presença de azinho. Então, se eu tiver o gene azão, o pigmento vai ser amarelo. Não será formado o pigmento vermelho. Então, se eu tiver o gene azão, não vai ter o pigmento preto também. Nem o amarelo, nem o vermelho, nem o preto. Pode até ter o Bzão, mas se tiver a presença do gene azão, não será formado o pigmento preto. Né? É como se, por exemplo, a presença do gene azão, né? O gene azão aqui, ó, deixa eu colocar aqui o gene azão aqui, ó, né? A partir do gene azão é produzido aqui o pigmento amarelo, certo? Se tiver o gene azão, vai inibir o azinho, quer dizer, a inibir não, né? Ele vai exercer a dominância dele normal, certo? Então não será produzido pigmento vermelho e, portanto, não será produzido pigmento preto. Mesmo que haja o alelo Bzão, não será produzido pigmento preto na presença do gene azão. O gene azão, ele domina o gene azinho. Dominância simples. Mas quando a gente fala que ele inibe o gene do outro par de alelos, isso tem um nome. Chama-se epistasia. O que é epistasia? Epistasia é quando um gene, epistasia dominante nesse caso, porque o gene azão ele é dominante, epistasia dominante é quando um gene dominante impede, né, a expressão gênica de outro par de alelos, por exemplo, o Bzão. Certo? A partir daí, deixa eu apagar essa bagunça, certo? Mas a partir dessas informações, a gente poderia criar o quê? Um quadro de genótipos e fenótipos. Você saberia criar, por exemplo, aí um quadro de genótipos e fenótipos a partir dessas informações do texto? Olha aí uma sugestão, né? Nós temos então 3 fenótipos, amarelo, vermelho e preto. Tá bom. Eu vou começar pelo preto. Como é que seria, por exemplo, aqui o genótipo das plantas pretas? Ela tem que ter o gene o quê? Bzão. E não pode ter por perto quem? O azão. Bom, então daí a gente poderia chegar à conclusão de que o genótipo teria que ser azinho, Bzão alguma coisa. Correto? Então tá bom. Você saberia dizer para mim como é que seria o genótipo das plantas com frutos vermelhos? Bom, para ser vermelho tem que ter azinho. Mas não pode ter o Bzão, então tem que ser Bzinho, o outro par de alelos. Ou seja, o genótipo dos frutos vermelhos, azinho, Bzinho. E amarelo basta ter o azão, né? Se tiver o azão, não importa se tem azão, pode ser azinho, pode ser Bzão, pode ser Bzinho, pode ser Bzinho. Se tiver o azão, o pigmento vai ser amarelo. Bom, então tá bom. E aí ele pergunta o seguinte, olha, quantos tipos diferentes de gametas são produzidos por uma planta de genótipo azinho, Bzinho? Ah, tranquilo, olha, o azinho, Bzinho, né? Nós vamos produzir o quê? 2 tipos de gametas aí, né? Quais são os gametas? O gameta azinho, Bzão e o gameta azinho, Bzinho. Então, um indivíduo azinho, uma planta, né? Azinho, Bzão, produz apenas o gameta do tipo azinho, Bzão e o gameta do tipo azinho, Bzinho, 2 tipos de gametas, né? E qual que é o fenótipo dos frutos produzidos por essa planta? Pois é, essa planta aqui, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, o quadrinho, tá aqui, ó, né? Ela tem casca o quê? Preta. Corretinho? Tá? Então, sem muitas delongas, respondendo aí, por exemplo, o item A dessa questão, a gente poderia responder assim, ó. A planta de genótipo azinho, Bzinho produz 2 tipos de gametas. O gameta azinho, Bzão, o gameta azinho, Bzinho. O fenótipo dos frutos produzidos por essa planta é frutos pretos. Correto? Tá bom. Aí vamos ao item B. O item B diz aqui, ó, que tipo de epistasia ocorre entre os genes azão e Bzão? Pois é, lembra que eu falei que o gene azão
ele não deixa o gene Bzão se manifestar. Então, uma epistasia do tipo Q dominante. Tá, e o cruzamento entre duas plantas dihíbridas? O cruzamento entre duas plantas dihíbridas. O que seria o cruzamento de uma planta dihíbrida contra planta dihíbrida? A gente teria que fazer esse cruzamento aqui, ó. Teria que pegar uma planta, Azão Azinho, Bzão Bzinho, e vou cruzar com outra planta, Azão Azinho, Bzão Bzinho. Aí ele diz aí, ó, o cruzamento entre Azão Azinho, Bzão Bzinho com outra Azão Azinho, Bzão Bzinho produziu 2.400 sementes que foram plantadas e germinaram. Legal. Quantas dessas sementes espera-se que originam plantas que produzam frutos amarelos? Bom, aí a gente teria que fazer esse cruzamento, né? Então a gente sabe aqui que o cruzamento desses dois dihíbridos poderia, por exemplo, ser representado através, por exemplo, desta tabelinha simpática aqui, ó. Corretinho, né? Bom, então aí nós temos aqui o resultado do cruzamento das plantas dihíbridas, 2.400 sementes no total, né? E ele quer saber quantas dessas sementes espera-se que origina plantas que produzam frutos amarelos. Bom, quem que é o fruto amarelo? Olha o fruto amarelo aqui, ó. O fruto amarelo é aquela que seja azão qualquer coisa. Então, ó, uma aqui, tem outra aqui, 2, e 3, e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 avos. 12 em 16 são sementes que, quando germinarem, vão produzir frutos amarelos. Só que nasceram, quantas sementes foram produzidas? 2.400. Então é 12 sobre 16 multiplicado por 2.400. Certo ou não? E aí, se a gente fizer as continhas, tudo bonitinho, conforme manda o figurino, vamos chegar a esse resultado. 1.800 sementes. Ou seja, respondendo integralmente o item B, né? A epistasia, a interação entre o Azão e o Bzão, chama-se epistasia dominante. E germinaram 1.800 sementes, ou seja, 1.800 sementes, dessas 2.400 sementes, né, vão produzir frutos amarelos. Certo? Então tá bom. Tá bom. Um grande beijo para você aí vestibulando medicina. Que dê tudo certo para vocês, para a vida pessoal de vocês. E se você estiver estudando biologia, não deixe de consultar o site planetabio.com.br. Grande beijo. Tchau, tchau.